O ano é 2037. Você acorda, esfrega seus olhos, coloca suas lentes de realidade aumentada e precisa assistir a uma publicidade antes de ter acesso à previsão do tempo daquele dia. Você levanta e sente a frieza do piso metálico sob seus pés. No fundo, uma voz robótica informa sua agenda. Afinal, é apenas mais um dia. Você sai do apartamento e é recebido pelo brilho artificial que banha a metrópole. O céu, há muito, perdeu sua cor, ofuscado por telas gigantes que projetam propagandas que seguem seus passos. Ao caminhar, você percebe que cada pessoa que cruza seu caminho é uma mistura de carne e aço. Sim, aço. O transhumanismo tomou conta da sociedade. Somos todos peças de um jogo que ninguém entende completamente. O sistema registra cada movimento, cada suspiro. Você é um código. Uma sequência finita de dados que alimenta essa cidade. As corporações agora dominam os governos, moldando leis e agendas a seu favor. O conceito de privacidade é uma memória distante. Hoje, cada busca, cada palavra dita e cada pensamento passa pelo crivo dos donos do mundo. A liberdade foi perdida em pequenas doses, como se corta um salame, até que todos aceitassem ser aprisionados. Eles fizeram isso através da ilusão da escolha. Uma escolha que nunca foi sua. Seja bem-vindo ao futuro cyberpunk. Parece ficção, né? Mas é uma possibilidade real um futuro desses. Esse vídeo aqui é uma viagem da minha mente, mas que eu acho que faz todo o sentido e que talvez faça sentido pra você também. A gente tende a sempre tentar enxergar o que vem pela frente, enxergar o nosso futuro, e eu enxergo várias possibilidades de futuro e eu tento trazer essas possibilidades aqui no canal, e uma delas é um futuro cyberpunk. O termo cyberpunk surgiu na década de 80 graças a um escritor chamado Bruce Bethke, que usou pela primeira vez esse termo no título do seu conto futurista chamado Cyberpunk, que foi publicado lá em 1983. Esse cara combinou duas palavras. A primeira é cyber, que se refere à cibernética, a ciência que explora as interações entre os humanos e tecnologia, e punk, que é um conceito cultural caracterizado pela rebeldia daqueles que contestam aquela ordem estabelecida. Nesse mundo, ele retrata um cenário em que a tecnologia coexiste com o contexto social de uma sociedade que já está decadente. Apesar de tecnológica, ela também é uma sociedade marginalizada, cheia de problemas, em que o egoísmo impera e os indivíduos não têm muito senso de moralidade. Tudo o que importa para cada um é a si próprio. A tecnologia desse mundo, ela se mistura com o corpo humano e a regra é o transhumanismo, que são humanos modificando aí os seus corpos para obterem vantagens e até habilidades especiais que colocam eles na frente dos outros seres humanos, tanto financeiramente, quanto fisicamente, quanto socialmente também, né? Quase todo mundo é ciborgue, porque aqueles que decidem permanecer puros, sem nenhuma alteração, são também disruptados pelas altas habilidades daqueles que decidem fazer os upgrades nos corpos deles. E apesar disso parecer uma coisa impossível, não tá tão longe da realidade não, porque, pensa bem, na realidade cyberpunk existem as interfaces de computador cerebral, que são basicamente sistemas operacionais que permitem você controlar alguns tipos de computadores e dispositivos também só com o pensamento. E qualquer semelhança com a Neuralink do Elon Musk não é mera coincidência, porque ela é uma empresa focada exclusivamente nisso, em permitir uma conexão integral entre o cérebro e a máquina. E ao mesmo tempo a gente está vendo dispositivos biônicos aí ultra avançados para, por exemplo, pessoas amputadas poderem controlar braços biônicos, pernas biônicas. E tem até mesmo tecnologia surgindo que, se eu não me engano, isso foi criado pela Neuralink para fazer cegos enxergarem o mundo através de um chip cerebral. E a gente está vendo, né, um mundo cada vez mais, a tecnologia do mundo inteiro convergindo para essa realidade distópica, porque, pensa bem, existem também gigantes como Google e Apple que estão investindo pesado em tecnologia de realidade virtual. Isso já era uma competição dessas empresas há muitos anos, só que recentemente a Meta anunciou que parece ser aí o dispositivo mais avançado de todos, que é um óculos super realista, assim, um óculos que não parece aqueles trambolhos que te transformam num ciborgue, é simplesmente um óculos mesmo, que você usaria no dia a dia comum, que aparentemente no lançamento vai ter uma realidade aumentada extremamente eficiente para você usar no dia a dia. Fora isso, a gente tem a inteligência artificial avançando também numa velocidade incrível,
O que significa que em breve a gente vai poder juntar todas essas coisas, tudo vai fazer sentido e nós vamos poder modificar os nossos corpos e as nossas habilidades sem que haja de fato uma necessidade. Porque hoje isso está usando para pessoas cegas, surdas e amputadas que precisam recuperar essas funções. Mas futuramente, eu creio que vai ser num futuro breve, essas tecnologias também vão ser eficientes ao ponto de fazer sentido uma pessoa completamente comum, um ser humano sem qualquer patologia, usufruir disso para aumentar as suas próprias habilidades. Então, veja bem, não é uma questão de se isso vai acontecer, é uma questão de quando. Uma questão de quando vai ser mais vantajoso adicionar dispositivos ao seu próprio corpo. Ou melhor, quando vai se tornar injusta a competição no mercado e no convívio social entre aqueles que têm ou não têm um implante. Porque, meu amigo, eu te prometo, você vai querer fazer um implante no seu corpo quando você perceber que o resto da sociedade está evoluindo e está avançando numa velocidade que você, sem esses implantes, não consegue avançar também. Aqueles que não fizerem isso provavelmente vão ficar marginalizados. Porque como que você vai se manter competitivo numa sociedade em que a maioria das pessoas veem através das paredes, por exemplo? Ou que elas podem receber respostas visuais do ambiente em tempo real com a inteligência artificial, ajudando elas a interpretar aquelas informações para que elas possam caminhar pelo mundo e tomar decisões baseadas em dados e em estatísticas. Como é que você vai competir com isso? Ou com, por exemplo, pessoas com braços biônicos aí com a força de 10 homens nas mãos. Você se sentiria seguro num mundo onde todo mundo tem essa possibilidade e tem esse poder, menos você? Existem várias obras aí inspiradas nessa realidade cyberpunk. Tem aquela obra da Riot na Netflix, que é inspirada na história da Vi, que é um personagem do jogo deles, do LoL. Que, cara, é uma obra sinistra, inclusive, que eu assisti completa. Se eu fosse você, assistiria também, porque é muito interessante aquela animação, a história, como os personagens se desenrolam e interagem entre si. E pra mim, na minha memória, essa é a obra relevante, assim, cyberpunk mais recente que eu consigo me lembrar. Mas a gente tem também o jogo muito famoso Cyberpunk 2077, tem aquele filme Blade Runner, que se passa num mundo futurístico totalmente cyberpunk. E em todas essas obras tem várias coisas em comum, mas tem um ponto em comum em todas elas que me chama muito a atenção pro caminho que a gente tá vendo o mundo tomar, né? Que são grandes corporações megalomaníacas super poderosas disputando entre si. E para quem já assistiu o meu vídeo aqui nesse canal mesmo, falando sobre o tecnofeudalismo, se você não assistiu ainda, eu aconselho, no final desse vídeo eu vou deixar para você assistir aí, mas enfim, assista lá que você vai ver que essa é a realidade já do mundo atual. Nós já vivemos em um mundo em que quem tem mais dados tem mais poder, e as Big Techs aí como a Meta, a Apple, a Amazon, Google, elas controlam massivamente as nossas vidas através de dados. Vou dar um exemplo aqui, eleição dos Estados Unidos. No momento em que eu tô gravando isso aqui, ela ainda não aconteceu, mas quando eu publicar talvez já tenha acontecido, e é o que tudo parece, ao que tudo indica aí, parece que o Trump vai ganhar porque ele tá muito à frente nas pesquisas e existe um consenso aí de que as chances dele são muito maiores. E ao mesmo tempo você vê o Elon Musk, um bilionário, dono de grandes corporações, fazendo uma campanha massiva para que isso aconteça, para que Donald Trump vença, porque isso é interessante para os planos dele. Não só para os planos ideológicos dele, como também para os planos das empresas dele. Ou seja, ele está usando recursos físicos, financeiros, midiáticos de forma ostensiva para conseguir um resultado político. Então aí fica um questionamento. Quem é que vai ter mais poder se o Trump ganhar essa eleição? É Donald Trump? Ou será que é o Elon Musk? E da mesma forma, nós temos do outro lado Bill Gates querendo que a Kamala Harris seja eleita e fazendo lobby para isso e se envolvendo na política para conseguir os seus planos também. Num governo Kamala Harris, quem será que vai ter mais poder? Bill Gates ou Kamala Harris? Tá entendendo? E é aí que a gente entra pra mim, na minha opinião, do maior dos problemas numa sociedade caminhando para essa realidade cyberpunk, porque não é uma sociedade anarquista e muito menos uma sociedade anarcocapitalista. Cyberpunk é, na verdade, uma plutocracia em que o poder continua centralizado nas mãos de poucos indivíduos, só que agora já não é mais centralizado no governo, e sim nas mãos de megacorporações que, através de lobby, manipulam as políticas públicas para benefício próprio. Elas fazem com que o Estado utilize a sua força para intervir
nos planos dela, sejam eles bons ou ruins. Existem planos que são simplesmente neutros, outros planos são completamente nefastos, e a intervenção estatal cria um mercado artificial em que não existe mais competição em um livre mercado, não tem nem essa possibilidade mais, porque elas são limitadas por barreiras legais. Então as grandes corporações vão influenciar esses governos a regular excessivamente os mercados para que pequenas empresas não tenham qualquer chance de destroná-las, né? Então é um sistema totalmente antiético e ineficiente. E pensa bem, o Estado já é inútil, ele não serve para nada hoje em dia, e ele vai se tornar cada vez mais irrelevante à medida que as pessoas forem percebendo isso. Só que não existe vácuo de poder, e é por isso que essas grandes empresas vão fazer de tudo para dominar a sociedade, para dominar as regras, através do monopólio da força que hoje ainda é do Estado. E na minha visão, para que a gente não caia nessa plutocracia, seria necessário um conjunto de condições de descentralização. Os mercados teriam que ser abertos e a gente teria que criar sistemas de reputação baseados em tecnologia, em blockchain e de mecanismos de autorregulação. Porque se nós continuamos confiando no Estado para nos guiar como sociedade, eu não vejo outra realidade senão essa realidade se concretizando. Uma realidade totalmente cyberpunk, futurista, em que as grandes corporações disputam aí entre si e criam essas tecnologias para que a gente se transhumanize, se transforme cada vez menos em seres humanos e mais em máquinas, né? Porque isso é útil para eles. Mas se a gente para de confiar em governos e se organiza como sociedade, de forma que a gente consiga descentralizar o poder, porque não existe vácuo de poder. Não é simplesmente tirar o poder do Estado, é transformar isso em algo que seja dividido através da sociedade por inteiro, por completo. E hoje, através de tecnologia, isso já é possível. Então, se a gente consegue organizar a sociedade dessa maneira, a gente vai viver então num mundo onde qualquer monopolista ineficiente seja constantemente ameaçado pela inovação e pela concorrência. Ou seja, a única forma de uma grande corporação se manter relevante numa sociedade em que a base de troca é uma moeda forte, descentralizada, impossível de inflacionar, incorruptível e impossível de ser regulada, ele só se mantém relevante se ele fornecer soluções eficientes. Essa é a minha visão. Eu acho que a gente tem como ir para um caminho melhor, a gente tem como se organizar enquanto sociedade para que a gente não caia em cyberpunk, pelo menos por completo, e tudo que você tem que fazer para fazer a sua parte é deixar de respeitar a autoridade do Estado e buscar por si próprio a sua liberdade através de tecnologia. Estude sobre Bitcoin, não compre como um ativo especulativo, entenda de fato a tecnologia, procure entender o poder que essa tecnologia devolve ao indivíduo e escolha o seu lado. Tenho 2 recados aqui para você. O primeiro é que a gente está em pré-promoção da Black Week, então se você tem interesse em comprar o Criador Zen, que é o meu produto principal, clica na descrição aí e se cadastre para receber a oferta, porque a gente vai fazer uma semana de oferta especial para o Criador Zen. E o segundo recado é que eu vou deixar aí na sua tela para você clicar e ir agora assistir o meu vídeo sobre o tecnofeudalismo. Clica aí e eu te vejo em alguns segundos.